Ah, un invitado especial, se trata de Marcelo Bulc. Él es conferencista en temas empresariales, de calidad de vida, desarrollo humano, y hoy particularmente nos va a acompañar con un tema muy importante para nosotros, que es el trabajo en equipo. Entonces, Marcelo, bienvenido. Hola Fernando, ¿cómo estás? Y bueno, gracias ahí por la invitación a esa reunión y bueno, saludos a todos ustedes ahí que están por esse lado y es fantástico que ustedes se estén preparando tanto y que realmente quieran mejorar. O sea, eso es lo más importante. Bueno, yo tengo un poquito de tiempo para hablar de trabajo en equipo, pero particularmente enfocado al trabajo remoto. Solo para que sepan, hay 10 modelos de trabajo remoto, ¿ok? Esos modelos van desde que no haya ningún trabajo remoto, cero, la empresa trabaja 100% presencial, hasta el punto en que la empresa es 100% remota y no hay nada presencial, ¿ya? Entonces, son 10 diferentes modelos. Aquí lo que vamos a trabajar es el equipo, cómo funciona un equipo quando há trabalho remoto, porque, pois, eu sei que é um reto aí, é um problema. O sea, pense em um equipo de futebol, já que seja como trabalho remoto. Então, o arqueiro, ele aparece quando quer, ou ele trata de estar em seu pueblo, mientras que o partido é em outra parte, não funcionaria muito, já? Então, o trabalho remoto é algo novo, todavia a gente está tratando de entender. Já venia desde antes da pandemia, já eu de hecho trabalhei com uma empresa que tem trabalho remoto muito antes da pandemia, vários anos antes, já. Pero depois da pandemia se agudizou isso. E há muito tema, ou seja, todavia não está claro como funciona, que é, qual será o melhor. O que vamos a ver é um vistazo. Já? Eu tenho um pouquinho tempo com vocês, mas espero que seja um tempo onde les dê uma ideia de como funciona o trabalho remoto em la prática, ok? Então, vou a compartilhar com vocês uma apresentação, já? Então, eu tenho aí uma pequena trauma psicológica com o Microsoft Teams, pero espero que funcione acá. Ah, aqui está. Listo. Já. Listo. Bueno. Mi nombre es Marcelo Burg, yo soy consultor, soy coach y trabajo con empresas como la de usted. Ya he trabajado antes, de hecho, con Fernando. En primer lugar, ¿qué significa un equipo? No vamos a tocar acá. Pero todo equipo existe para que se mejore el desempeño de la empresa. ¿Ya? Por eso se genera un equipo. Hay una diferencia con un grupo. ¿Ya? Un grupo no tiene los elementos que vamos a mostrar ahora. Esos elementos están en inglés, pero aquí yo los traduje al español. Y eso se llama la rueda de equipo. Es algo muy común. Si ustedes buscan por internet, van a encontrar varios modelos distintos. Esse modelo eu considero mais sencillo e é, digamos, um terreno comum com os demais. Então, são 6 elementos comuns que identificam um equipo e se tu trabalhas em cada elemento e logra o melhor de cada elemento, lograrás um equipo de grande desempenho. Vamos a trabalhar em ponto por ponto, propósito comum, roles claros, liderazgo aceptado, processos efetivos, relações sólidas e excelente comunicação. De novo, nosso trabalho hoje é quando miramos o equipo em modo remoto, como isso afetará seu desempenho. Eu tenho entendido que vocês trabalham em modo remoto e híbrido, ou seja, há gente que vai à oficina, como o Fernando, de hecho, já, e outros trabalham em outras partes, ok? Então, isso espero que les sirva para melhorar o trabalho remoto. Então, podem tomar um pantallazo se desejam. Primeiro, vamos ao propósito comum, que é talvez o elemento que seria menos afetado em um trabalho em equipo. Ou seja, o que significa um propósito comum? Significa que toda a equipe está unido e se reuniu para trabalhar em tal tema. No caso de HSE, então estão todos reunidos para ajudar a las pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, prevenir desastres, prevenir acidentes e todo o resto de sua missão e de suas funções. Então, há um objetivo comum. E não importa onde a pessoa trabalhe, o objetivo comum termina sendo o mesmo.
O único problema é que quando estamos presenciales, nos recordamos mutuamente uma e outra vez do objetivo comum. Sem querer, querendo, nós recordamos a la persona. Não te olvides, há que prevenir o acidente. Quem foi que botou isso em la caneca equivocada? Então, quando não estamos presenciales, a coisa é outra. A realidade é um pouco diferente. Então, há que usar muito técnicas como incluso recordatórios por WhatsApp, etc., de quais são nossos objetivos comuns dentro do equipo, quais foram as metas que nós generamos, por que existimos como equipo. Isso é importante, aunque seja remoto, aunque estén separados. E, por último, por que vale a pena hacer lo que hacemos. O sea, qual é o benefício para nós e para os demás. Assim que se o equipo quer manter-se unido, apesar de que estão desunidos fisicamente, essa é uma forma sencilla, trabalhar em propósito comum. Primeiro elemento, propósito comum. Vamos então ao segundo e terceiro elemento. Vamos a trabalhar aí em vários combos aí. Espero que todos estejam vendo a pantalla. Já eu estou suponendo que todos estão vendo a pantalla. Se alguém me pode dizer aí se estão vendo. Sí, 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 señor. señor. Sí, la estamos Tem. viendo. Perfeito, Sí, graças. señor. Segundo elemento é liderazgo aceptado e roles claros. E nele equipo, o liderazgo é um pouco diferente. O liderazgo, por lo general, é rotativo. Já pode haver um jefe, e normalmente há um jefe nas empresas hierárquicas, mas o liderazgo não significa o jefe, senão significa a pessoa que está liderando o projeto ou o processo que estamos trabalhando. E esse liderazgo deve ser aceptado por los demás. E os roles também têm que estar claros. E aí a coisa cambia um pouco. Aí é um pouquinho mais difícil. Les doy o exemplo dessa foto. Essa foto vem de um vídeo muito bonito, de hecho, onde um grupo de ancianos em la isla de Taiwan, em Ásia, decidem, já em uma situação extrema de sua vida, llenos de deudas, com problemas de saúde tremendos, separações com a família, toda uma série de problemas, eles decidem volver atrás, volver à sua época de juventude e sair em moto, porque era isso que eles faziam, e cruzar a isla. Era uma tradição que eles tinham. Já. Há razões práticas, a esposa de um faleceu, outra coisa passou, mas eles querem todos unir-se. Então, há um líder, que é a pessoa que está aí adelante, e o reto principal quando há trabalho remoto ou híbrido é que o líder necessita estar capacitado para manejar o equipo de outra maneira. Significa que eu já não vou ver essa pessoa mais sentadita em la silla. Eu não sei se a pessoa está trabalhando ou está jogando com seu perrito todo o dia. Eu não tenho ideia de lo que sucede. Então, o líder deve ter uma capacitação para ver como verificar que o equipo esteja funcionando ou não quando estamos em remoto. E por quê? Porque na prática há que redefinir os roles. Não? Imagine que esse equipo de motociclistas fuera remoto. O líder vai por uma carretera e os outros vão por outras carreteras. Aí não funciona. Todos tinham que chegar juntos e todos tinham que ir juntos. Tá? Assim que também há que redefinir roles. Que hacemos cada um? Então, provavelmente em um equipo há uma pessoa que é melhor em comunicação, outra pessoa que é melhor em organização de reuniões, há alguém que é melhor em trabalho virtual. Eu, por exemplo, trabalho muito bem virtualmente, ou seja, tenho a parte de engenharia de sistemas aqui em La Vena, pois se cortam, não me sale sangue, me salen bits. É mais fácil para mim trabalhar em Zoom, de hecho, eu uso o Zoom há, eu creio que já 10 anos, já. Então, é natural para mim trabalhar em isso. Então, provavelmente, seus equipos também têm isso. Isso significa que o líder vai ter que echar cabeça e repensar seu equipo, repensar os roles. Ojo, roles, não funções. Não estou falando de los cargos, estou falando de los roles que cada um desempenha. Digamos, em um departamento presencial, sempre há alguém que tem o rol de trazer café, já, ok? Ou de recordar o cumpleaños de los demás. Esse é um rol, não é uma função, não é um cargo, já, é simplesmente um rol que a pessoa tem. Então, é importante redefinir isso. Assim que esses são outros dois elementos: liderazgo aceptado, o líder tem que capacitar-se, é necessário uma capacitação,
e já há vários cursos, há vários elementos que já se podem trabalhar. E segundo, redefinir roles dentro da equipe, para que a equipe siga funcionando e não fale, e não se dê a excusa de que, ai, não, é que a gente não aparece para a reunião, não prende a câmera, eu nem sequer os vejo, aí podem estar dormidos, aí, já. Então, eu necessito, como líder, capacitar-me e também, como equipe, revisar os roles de cada um. Está bem? Está ok? Minha velocidade de voz está bem? Creio que se deram conta que não sou colombiano, mas está bem, não? Se entende, certo? Bueno. ¿Sí? Sí, señor, sí se entiende. Sí, señor. Perfeito, perfeito. Tudo bem. Já sabem de onde sou eu. Ok, perfeito. Le notaron el portuñol. Como assim, portunhol? Ok. Já. Bueno, a outra coisa são processos efetivos e relações sólidas. Aí a coisa se complica. Vocês veem o exemplo desses dois perritos que estão, se vocês observam bem aí ao fundo, está o objeto de seu crime, que é uma torta, tá? Ponqué. Então, eles estão, pois, obviamente, atacando o ponqué e se uniram como equipe para hacerlo mais fácil. Bueno, aí sim, como podemos manter os processos e as relações sólidas? Em primeiro lugar, há que haver técnicas de follow-up, de seguimento, para que se verifique a efetividade de todos os processos que generamos, os processos de report, ou os processos de decisões, de toma de decisões, processos de criação de atividades, criação de realidades, etc. A hora que Fernando comentava sobre, ou alguém mais comentava sobre o tema de usar a caneca de basura correta, no aeroporto Medellín estão nascendo obras de teatro, sketches, com música e todo, super criativo e super interessante, com um perrito que é super sensacional. E aí, pois, busca ensinar às pessoas a colocar a basura no lugar que é. Então, são técnicas, já? Ou seja, há que aprender essas técnicas para que os processos que antes funcionavam quando éramos presenciais não deixem de funcionar a hora que já não nos vemos tanto. Quanto a relações remoto, há prós e contras. Um grande pró é a diminuição de los chismes, que é fantástica, já. Pero uno de los contras é que, ao não ver as outras pessoas, a vezes perdemos um pouco o sentido de pertenência, de que somos uma equipe. Então, há várias técnicas que han surgido. Uma delas é a presencialidade virtual, que é fantástica. Em realidade, é muito rara, pero muita gente le gusta, que é de que várias pessoas entram na sala de Teams ou de Zoom. Zoom permite várias câmaras, incluso, e trabalham todas juntas, pero cada um no suyo. Então, de alguma forma ou outra, dá uma sensação às pessoas de que não estão aisladas, que é, segundo as investigações, o reto mais grande que as pessoas experimentam ao trabalhar de forma remota, a sensação de aislamento. A outra são reuniões presenciais na oficina. Isso pode ajudar que as relações sigam sólidas, ou seja, que não se fragmentem, que o perro que está abaixo do outro simplesmente não vá e lhe dê a trampa, não? E simplesmente salga e o outro perrito cai. Então, são técnicas, tanto para processos efetivos como relações sólidas. Há que trabalhar em ferramentas que já existem, que estão funcionando em muitos lugares, para seguir com isso, ok? E por último não, todavía faltam dois, pero se vocês têm perguntas, vão ponendo as perguntas talvez no chat, ou não sei como é o processo de vocês acá, para que podamos trabalhar em elas. Vou deixar como Colocan 5 en el chat minutinhos. y yo voy a estar pendiente de leerlas. Perfeito, então coloquem no chat aí, listo. A outra coisa que é importante é a comunicação. Aí sim há um temita, ok? É um tema um pouco complicado quando, particularmente, a equipe tinha a costumbre de trabalhar de forma presencial. Então, a comunicação não é fácil, não é sencilla. Quase todos aqui voltaram-se às ferramentas como essa de Microsoft Teams,
Pero, por exemplo, eu não vejo as caras das pessoas, e isso afeta bastante, bastante, muito mais que eu não imagino, né? A sensação de que sou parte de uma equipe, porque é como se eu estivesse falando com fantasmas aí, pois, não sei. Ou seja, además, a gente, eu não sei se me estão escutando. Eu les conto um cuento, eu dictei classes, não? Eu digo que já estou trabalhando em Zoom muitos anos, tá? E uma vez, meu trabalho era dar classes, não? Eu dei um curso de consultoria de empresas. Então, uma vez, um dos estudantes que estava ubicado em Argentina, levantou a mão para responder algo, eu dava notas e pontos para os que perguntavam, então todos tratavam de perguntar. Aí ele foi, hizo a pergunta e tal, eu respondi, que sei eu, pero se le olvidou apagar a câmera. Então eu o vi levantar-se, ir a tomar um café, trazer café, quedar conversando com outra pessoa, aqui, allá, e... Bueno. Isso é uma situação um pouco complicada. Em termos de comunicação também, é difícil, é duro. Já. Pensem vocês que a pessoa que vocês mais querem não te mire nos olhos. A pessoa com quem realmente tens algo super importante para conversar, nem sequer está aí, está cocinando mientras tu estás falando, ou está jogando com o gato, que é pior. Então, esse tema de comunicação exige um trabalho um pouco mais profundo em las empresas. O que se pode fazer? Primeiro, criar protocolos de comunicação, ou seja, criar canais, sistemas, uma espécie de uma etiqueta de como nos comunicamos. Se é para tal situação, usamos e-mail. Para tal situação, utilizamos o WhatsApp, o grupo. Para isso, nós temos uma reunião. Isso ajuda um pouquinho a criar umas vias onde vamos trabalhando os diferentes processos comunicativos. Segundo, quando tu estás virtual, necessitas comunicar as coisas de uma maneira muito mais precisa, porque a linguagem do corpo, que alguns expertos dizem que é o que realmente a gente corre de tu comunicação, mais que as palavras, é a linguagem do corpo, é invisível ou, no caso de uma ferramenta como o Teams, está restringido a um retangulito, aí uma ventanita muito chiquita. Por lo tanto, vocês não veem o resto de meu corpo, vocês nem sabem que eu estou usando aqui abaixo, né? Ou seja, é raríssimo isso. Então, significa que vocês, em teoria, estão correndo só a metade, um pouquinho mais, de lo que eu les estou falando. Simplesmente por esse aspecto da linguagem de corpo. Quando estamos trabalhando a nível virtual, por lo tanto, temos que ter isso em conta. A outra pessoa que eu estou falando algo não está tomando todo o que eu quisiera. Toda a energia do corpo que eu tenho não vai funcionar. Então, em processos formais, temas mais formais ou de rotina, onde incluso o e-mail já funcionava muito antes da pandemia, muito antes dessa loucura que vivemos hoje, já os e-mails já funcionavam, isso não vai afetar tanto. Pero quando eu tenho que falar que tenho tal problema, que essa pessoa me está roubando o cliente, que a outra pessoa me está fazendo tal coisa, que eu não sei como podemos manejar, ou tenho uma ideia fantástica, algo que vai fazer com que essa empresa, dispare e se transforme, aí tenho que revisar como fazer. Então, há duas recomendações básicas aí. Primeira, se realmente é importante, se realmente é valioso, vale a pena a presencialidade. Isso não há reemplazo. Realmente não vai haver reemplazo. Tienes que estar com as outras pessoas se é algo importante, se é algo crucial para ti ou para outras pessoas. Isso significa que tienes que pensar, é importante. ¿Ya? ¿Será que não há outras maneiras de resolver essa situação? Não há outras formas de solucionar isso? A segunda coisa é usar ferramentas. Bueno, o Teams, por exemplo, tem todo um suite, todo um combo por detrás, onde há os boards, não recordo agora como se chama, os fóruns aí, onde vas colocando os materiais e as pessoas têm acesso. Há
há outras ferramentas também menos complexas que se podem usar, donde a gente sienta que, bueno, ok, eu de pronto não vea não veo a persona, não, não lo veo, não la veo, não sei onde está, pero ela me mandou o material que eu necessito e me sinto grato, me sinto grata sobre isso. Essas ferramentas têm seu próprio linguagem, têm seu próprio protocolo, etiqueta, não? Todos sabem, por exemplo, o WhatsApp, se usa muito os stickers, não? Os dibujitos esos, os emoticons para mostrar como te sientes. Ou seja, essas coisas são necessárias. Não é só para dar uma maquilhagem à comunicação, senão para que a outra pessoa sinta realmente que estás expressando, ok? Porque, de lo contrário, eles podem ler e malinterpretar ou não entender para nada o que está sucedendo acá. Então, essa parte de comunicação é provavelmente a mais afetada por o trabalho remoto. As empresas não estavam listas todavia. Já o trabalho remoto vem desde muito tempo atrás. Eu tenho amigos que já trabalhavam remoto há muitos anos já. Então, já é uma coisa, já era uma teoria que muitas empresas tinham, incluso para ahorrar custos de oficina. Havia uma empresa, por exemplo, há como 15 anos, mais ou menos. Então, eles já tinham oficinas de coworking. Então, nadie tinha um posto definido. Simplesmente havia escritórios, a pessoa arrendava um escritório, ia e trabalhava quando tinha que usar impressora e coisas assim, que sua casa não lhe dava possibilidade. Eu tenho um amigo cuja sobrinha, por exemplo, que vive com ele, ela trabalha híbrido com uma empresa. 2 dias por semana vai à empresa. Creio que aumentou a 3. E os outros dias ela trabalha em sua casa e a empresa lhe deu computador, lhe deu internet super rápido, lhe deu várias facilidades para que ela pudesse rendir, incluso almoço, lhe leva o almoço allá ao apartamento, para que essa pessoa pudesse rendir lo mesmo ou incluso mais que em sua casa. Pero a parte de comunicação, essa parte é complicada. Isso requer um trabalho conjunto, isso requer que o equipo se siente e vemos como hacemos a comunicação se estamos remotos. Incluso há a possibilidade de que tu comunicação não esteja funcionando e nem sequer te des conta. Quando te das conta, já perdiste um negócio, perdiste algo mais sério e aí é demasiado tarde. Ok? Então, isso era um pouco o que eu tinha só hasta as 4:30. Pero bueno, não sei agora, então, Fernando, se temos um tempito aí para perguntas, se alguém quer Sí, fazer um comentário. vale, ya empezamos aquí con las preguntas, dame un segundito. Tenemos una pregunta de Sandra Cholo que nos dice, ¿cómo disminuir el riesgo psicosocial que genera el trabajo remoto? Bueno, aí entramos em outro cuento. Toda a parte psicológica, eh, essa parte é a mais complicada, ok? Todavia está em estudo, Sandra, ou seja, não é algo definitivo, e eu creio que não há nenhum estudo em Colômbia ou em Latinoamérica, porque em Latinoamérica nos gusta todos em tribo aí, certo? Nos encanta estar com um montão de gente ao redor, a mim me encanta, pelo menos, e é como diferente, já, ok? Eu te menciono aí, pois, duas coisas que he leído e que estão circulando, pois, em vários artículos, principalmente de Estados Unidos e da Europa. Em primeiro lugar, e já mencionava antes, está o risco do aislamiento, de como a gente que trabalha remoto passa a sentir-se muito aislado, perde uma certa disciplina, já não tem como, digamos, essa energia mais, ok? E isso ha generado certos aspectos psicológicos, incluso. É o caso de uma pessoa que simplesmente parou de reportar à empresa e tiveram que ir a sua casa a ver o que havia passado. Felizmente não era nada malo e nada negativo, pero a pessoa sí se sentiu
se le deu muito duro, muito duro essa parte do isolamento. Então, em primeiro lugar, essa parte do isolamento. Segundo, está o tema, por outro lado, da empresa em si, do empleador, ok? E os jefes, os gerentes, os presidentes das empresas entraram um pouco em desesperação ao não ver sua gente em las oficinas. É duro foi duro e sigue sendo duro para eles. Eles, muitas dessas empresas não estão logrando trazer os empregados de volta, não estão logrando trazer a gente de volta. Eles não sabem o que fazer e há uma sensação de que estão meio perdidos essas pessoas, do lado da empresa. Porque as empresas foram construídas em um modelo, para que sepam aí, do século XIX, mais ou menos, e todavia no século XXI fazem o mesmo que no século XIX, só que em vez de cavalos, têm carros, pois. Já? Então, essas empresas, os empregadores, os líderes, não estão sabendo manejar. E é muito interessante o que está passando, porque inicialmente muitos líderes disseram, listo, vamos remoto. Incluso algumas empresas ousaram e foram full remoto. Já? Ou seja, todo mundo trabalha desde sua casa e lhes deram as facilidades necessárias e tudo. E, pelo menos, uma pessoa de uma dessas empresas acabou retractando-se depois que a pandemia terminou. E disse a gente, bueno, listo, terminou a fiesta, vuelvan ao trabalho. Pero as pessoas não les gostou, porque además sentem que estão produzindo mais. Essa gente sente que está mais produtiva, já que chegaram na oficina. Además, os gastos. Uma chica de Inglaterra, de Londres, ela calculou que ela estava ahorrando 800 libras esterlinas. Isso é como mais de $1.000 por mês, solo em almoços, gastos de transporte, etc. Já? Então, muita gente retratou. Agora está surgindo de novo outro tema, de que, de novo, os jefes estão dando-se conta que o trabalho remoto é bom. Ou seja, há uma incertidumbre general em isso. Isso vai afetar os negócios de alguma maneira. Então, há um risco psicossocial da pessoa que trabalha remoto e de seu líder também. E isso é algo grave. Mas, de novo, todavia estão analisando, evaluando e estão tratando de entender aí como fazer as coisas melhorar, ok? A mim me pareceu interessante um trabalho que eu tive com uma empresa de Brasil, uma produtora de película. E essa empresa já me tocou, obviamente, virtual, ou infelizmente virtual, me hubiese encantado volver a Brasil, pois, mas me tocou virtual com eles. E um dos empregados, o único espaço que tinha na casa decente para fazer as transmissões era a cozinha. Então, todos os dias nos tocava ver sua cozinha, afortunadamente muito limpa. E um dia le tocou de niñera de sua hija. Então, ele le tocou ter a hija aí em seu regaço. Felizmente, a líder era super buena, muito boa pessoa, a pessoa de recursos humanos foi excelente e logrou manejar o tema de uma maneira muito normal, muito tranquila, sem desesperar, sem gritar, como se te ocorre? Já? Pero para mim, que era o professor, era como raro, porque me tocou dar 5 ou 10 minutos de venting para que a gente lhe dijera lo linda que era a niña, porque senão não saldríamos adelante com essa classe. Então, sim, a parte psicossocial todavia se está investigando, todavia se está analisando e verificando. Mi consejo, se alguém está trabalhando remoto e não se sente bem, hable com alguém, já? Conversa com alguém, não deixe passar. Se alguém vai à oficina e tampouco se sente bem com esses vagos aí que não vêm a trabalhar acá na oficina, habla com alguém também, conversa, entende um pouco mais a realidade dessas pessoas. Bueno. Tenemos otra Muchísimas pregunta. gracias. Ay, discúlpame. Gracias a ti. Tenemos otra pregunta acá del público. Nos dice, ¿cómo borrar la sensación de que hacer trabajo en casa no significa que no se trabaja? La única forma es esperar unos 50 años. Qué pena contigo. ¿Quién es? Alexandra. Va a demorar una generación, ¿ok? Va a demorar una generación para que eso se borre.
Em termos práticos, essa é a realidade. Já? Isso já passado, por exemplo, em Japão. Quando em Japão, por sua pues, modernidade, digamos assim, muitos empregados já não tinham que ir à oficina. Eles acabaram enfrentando retos muito grandes em suas casas. E, por menos, a história aí, que isso está escrita e relatada, de um empregado que lhe tocou ir à oficina, sem ter que ir. Então, ele tocava fazer um jogo, onde ele ia à oficina para sentar-se allá leyendo revistas de mangá, mientras passava o tempo. Porque a sociedade, os vecinos quedavam mirando e pensavam que ele estava sem trabalho, que era um vago, que não fazia nada e tudo. Isso vai demorar, ok? Vai demorar um pouco. Provavelmente certas áreas, como la que eu venho, que é a área de informática, tecnologia, essas serão mais rápidas, se vão adaptar mais rápido, e a gente normalmente entende que uma pessoa em sua casa, um trabalhador de informática está trabalhando, ok? Está trabalhando. Igual está vendo películas também, pues, todo o mesmo, já? Pero está trabalhando. Agora, isso que tu perguntas, tomándolo em um tema actualizado, é necessário que os líderes conversem um pouco dentro do equipo. Se o equipo é híbrido, principalmente, se algumas pessoas trabalham remoto, outras não, é importantíssimo que entendam as realidades dos uns dos outros. Já? Essa parte aí é uma função de líder, de promover diálogos, de promover alguma coisa, alguma situação prática para que a gente borre, como tu usas essa expressão, borre, essa sensação de que a pessoa é um vago que não quer vir a trabalhar. Okay? E para ser sincero, isso não é uma realidade. Já? As pessoas, há vários informes e vários artículos mostrando estudos, já? De como as pessoas, quando se les dá a oportunidade de trabalhar remotamente, incluso produzem mais. Principalmente madres, ok? Com ninhos pequenos, elas acabam produzindo, de hecho, muito mais, por ter essa opção e essa oportunidade. É novo todavia tema, pero essa é a única solução presente que há. Que o líder organize uma reunião com o equipo e que converse entre eles. Que se abram, que digam del coração, mira, eu creio que não estás trabalhando, e que se generem alguns, talvez, indicadores, medidores, que mostrem o resultado dessas pessoas que estão em sua casa. Ok? Isso vai passar também quando as empresas comecem a diminuir as horas laborais, que é o projeto do governo. Isso vai passar quando um dia Colômbia a gente comece a trabalhar só 4 dias por semana e não 5. Ou seja, isso vai passar em todos esses cambios porque o trabalho ou a oficina está passando por uns cambios paradigmáticos brutais. E isso se está vendo em Estados Unidos, em São Francisco, que está cerrando praticamente o centro empresarial deles, ou Manhattan, que também está vazio. Já? Então, esses são lugares que já estão sendo afetados por todo esse grande câmbio paradigmático. Nós outros estamos vivendo a história, estamos criando. E os líderes podem reunir sua equipe e conversar. Ok? Está bem? Listo, perfecto. Parece que están muy tímidos, no tienen más preguntas. Última palabra. Listo, Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo y tomaremos en Abraço a cuenta todos todas sus vocês. Espero recomendaciones. vê-los pronto. Hein? Tchau, tchau, então. Que estejam A ver Gracias. cuándo Muy vienen nos gracias, visitan. gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Gracias. Voy a darle. Fue muy chévere. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chicos, Eso es todo muchas por hoy, gracias. Feliz amiguitos. Gracias tarde. para los que quedan Chao. conectados. Gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Chao, chicos. Hasta luego, gracias. No olviden registrarse. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde.